paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Irmãos, eu venho te convidar a refletir junto comigo neste momento sobre Daniel. Eu vou direto ao ponto aqui. Irmãos, a história de Daniel começa a ter uma ênfase quando o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele ordena a destruição de Jerusalém. Depois dessa destruição da cidade de Jerusalém, do templo, o povo que restou, que não morreu diante daquele atentado, o rei Nabucodonosor ordenou que esse povo fosse trabalhar para ele na Babilônia. E eles foram diante dessa ordem. E o rei, ele viu Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como jovens fortes que poderiam ser de muita serventia, muita utilidade para ele dentro da corte. E ele levou Daniel e seus 3 amigos para dentro da corte. Porém, ele viu ainda mais graça, ele viu ainda algo mais especial. Mal ele sabia que era o brilho do Espírito Santo em Daniel. Ele viu, ele achou graça em Daniel. Ele viu que Daniel revelava sonhos através de Deus, claro. Mas ele não tinha esse discernimento. Mas ele chamou Daniel para ficar do lado dele. E os seus 3 amigos para trabalharem na corte. Beleza. Daniel foi obrigado a trabalhar ao lado do rei Nabucodonosor. Mas Daniel faz um propósito com Deus. Faz um jejum. Porque Daniel tinha ali a liberdade de se alimentar, de comer das regalias do rei. Ele tinha todas as regalias ali. E ele quis oferecer um jejum a Deus. Ele ficou 21 dias sem comer das regalias do rei. Ele ficou se alimentando somente de legumes. Ele tirou a carne, ele tirou o vinho naquela época. Ele tirou todas as regalias e ficou se alimentando de legumes e água. Certo? Então Daniel começa aí mostrando um posicionamento, um homem de Deus, um homem fiel a Deus, dentro desse propósito, onde ele podia ter tudo que a sua carne ia se agradar, mas ele fez um propósito com Deus, um jejum, de não participar daquelas regalias que tinha ali na corte, que o rei ofereceu a ele. Depois disso, aconteceu que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, uma estátua da sua imagem, muito grande. Hoje, se a gente fosse usar a nossa medida, seria uma estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. E o rei Nabucodonosor, ele ordenou que todo aquele povo, ele juntou todo aquele povo e ordenou que todo aquele povo se curvasse diante daquela estátua. Aconteceu o quê? Daniel estava ao lado do rei, assistindo todo aquele povo. E os 3 amigos de Daniel estavam no meio daquele povo que precisava se curvar diante da estátua. Aconteceu o quê? Os 3 amigos de Daniel, como são servos do nosso Deus vivo, não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. O rei ficou enfurecido com isso, ficou com raiva. E resolveu pegar esses 3 amigos de Daniel e dar um castigo neles. Castigo de morte aos olhos do rei. Ele jogou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogou esses 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Vou repetir, na fornalha ardente. Fogo. Irmãos, o rei ordenou que os seus empregados, que os seus trabalhadores jogassem os seus 3 amigos na fornalha ardente, os amigos de Daniel. Então, irmãos, o que esperamos que fosse acontecer? Que eles morressem queimados? Claro que não. Irmãos, eram 3 amigos de Daniel, 3 amigos de oração. O que aquele povo esperava é que eles morressem queimados.
E o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque eram homens de oração. Por isso eu falo tanto para mim e para você no poder da oração, meu irmão. Meu irmão, aqueles homens clamaram a Deus. E Deus enviou um anjo celestial, o quarto homem da fornalha, que protegeu os amigos de Daniel, que não deixou que nenhuma cinzazinha caísse sobre eles. Eles não tiveram um queimadinho como esse que eu tenho aqui, porque eu sou uma cozinheira de mão cheia, Deus está vendo. Deus não deixou que um queimadinho caísse sobre eles. O rei Nabucodonosor assistiu aquilo de fora e ficou pasmo, ficou assustado. O povo todo olhou aquilo e se prostrou diante do Deus vivo, diante do nosso Deus, porque viu o milagre acontecer. Irmãos, eles foram jogados na fornalha ardente. Eu queimei aqui, ó, num foguinho de nada ali na minha cozinha. Eles foram jogados na fornalha ardente e nada aconteceu. Ou melhor, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre na vida daqueles 3 amigos de Daniel. E todo aquele povo acreditou no Deus vivo, todo-poderoso. Foi um testemunho para aquele povo e até mesmo para o rei Nabucodonosor, que ficou sem entender o que estava acontecendo. Uma pessoa com tanta maldade no seu coração, a ponto de jogar 3 pessoas numa fornalha ardente. Ó, não está nem aí se eles vão morrer, se eles vão queimar, se machucar, não estão nem aí. Deus mostrou que Deus estava com eles. Deus mandou um anjo para proteger e nada aconteceu com aqueles homens de oração. Aí, meus irmãos, depois disso, chegou na Babilônia um outro rei, o rei Ciro. Um rei que eu vejo com menos maldade no coração. Creio eu que aquele rei foi enviado por Deus. Aquele rei, meu irmão, permitiu que aquele povo adorasse a Deus. Ele ordenou que eles continuassem trabalhando, servindo ao rei, servindo a Babilônia, mas permitiu a adoração deles a Deus. Beleza. Porém, ele foi influenciado por algumas pessoas que chegaram a ter inveja de Daniel, porque viram um brilho especial de Daniel que realmente tinha, que era o brilho de Deus. E esse rei Ciro, ele ficou um pouco confuso e ele ordenou que o povo ficasse 1 mês sem oração. Ele deu um castigo para aquele povo. Porém, Daniel era homem de oração. Daniel era homem de relacionamento com Deus. Daniel era homem de intimidade com Deus. Ele não poderia ficar um dia sequer sem falar com Deus. O que acontece? Daniel escolhe um lugar, faz sua oração a Deus, fala com Deus. Mas aí passa um dos empregados do rei e vê Daniel orando. Corre e conta para o rei. O rei Ciro fica enfurecido com aquilo, porque ele já havia permitido a adoração, mas ele queria que eles obedecessem a ele e que permanecessem 1 mês sem a oração. E Daniel desobedeceu ao rei, mas ficou em obediência a Deus. Aquele rei ficou com raiva pela desobediência de Daniel a ele. E o que ele fez? Ele mandou jogar Daniel na cova dos leões.
E aí, meu irmão, eu te convido a fazer uma reflexão comigo. Daniel foi jogado na cova dos leões, leões famintos. O que nós, seres humanos, o que nós esperamos diante disso? Que ele seja tragado pelos leões, que ele seja devorado, que os leões comam ele, despedace, coma ele vivo e acabou Daniel. É o que eu e você espera diante dessa situação, olhando com os olhos humanos. Mas, meus irmãos, o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Nada. Aconteceu o milagre. Daniel ajoelhou ali na cova dos leões, diante aqueles leões rodeando ele. Daniel ajoelhou, Daniel orou, Daniel invocou o nome do Senhor. Daniel clamou porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E independente de onde ele estivesse, ele podia orar a Deus, ele podia falar com Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Então, meu irmão, Deus protegeu Daniel. Deus guardou a vida de Daniel. E aqueles leões furiosos, que eram para ser furiosos, que eram para atacar, ficaram mansos. Eles começaram a passear em volta de Daniel, sem nenhum sinal de ataque. O rei Ciro viu aquilo e falou: tire Daniel da cova dos leões. Esses leões não vão fazer nada com Daniel. Ele realmente serve a um Deus vivo, a um Deus que protege, a um Deus que cuida. E Daniel é tirado da cova dos leões. Então, diante a esse milagre, o rei Ciro, ele permite que o povo de Deus volte a Jerusalém e reconstrua o seu templo. Ele permite. Irmãos, qual a conclusão que eu chego diante disso tudo? O poder da oração. A oração, ela tem poder na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Irmão, não desista. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente. Eles não foram queimados. Eles saíram vivos. Irmãos, Daniel foi jogado na cova dos leões. Leões famintos, leões furiosos. E ele saiu vivo. Meu irmão, eu te convido a orar. Eu te convido a começar a clamar a Deus. Eu te convido a começar a ter um relacionamento, intimidade com Deus. Que Ele vai te tirar da sua situação. Talvez uma situação que você está passando que seja impossível resolver aos olhos humanos. Só que também era impossível Daniel sair vivo daquela cova dos leões. E ele saiu pelo poder da oração. Nós podemos ter essa intimidade com Deus, meu irmão. Nós podemos chegar a Deus e ter esse relacionamento com Ele, a ponto de que quando tudo nos mostra o contrário, a ponto de que quando nós vemos que tudo está por água abaixo, de que tudo acabou, o casamento não tem conserto, o filho não tem conserto, o meu trabalho não dá mais. Irmãos, tudo que está impossível aos nossos olhos, é aí que Deus entra. É aí que Deus age. Deus age é no impossível. Porque o que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Mas Deus é Deus do impossível. Deus é Deus daquele que pode resolver o que eu não posso. É aí que Deus entra. Por isso eu te convido, a partir de hoje, ser um homem, ser uma mulher de oração. Ser um homem, uma mulher de posicionamento diante de Deus, de relacionamento, de intimidade. Irmão, não negue a Deus. Não negue, porque Daniel não negou a Deus. Os amigos de Daniel não negou a Deus. Eles foram firmes até o final. Mesmo que eles morressem ali, naquela fornalha ardente. Mesmo que Daniel morresse naquela cova dos leões furiosos, famintos. Eles foram até o final.
Mas Deus não deixou nada acontecer. Deus foi com eles. E Deus é comigo. E Deus é com você. E eu te convido, a partir de hoje, a partir desta mensagem, que você venha, que eu venha a ter mais intimidade com Deus, a ter mais relacionamento com Deus, para que Deus possa agir na minha e na sua vida, como agiu na vida de Daniel, como agiu na vida dos amigos de Daniel, agindo no impossível, curando aquilo que a medicina fala que não tem cura, agindo naquele filho ou naquele parente seu que todo mundo olha e fala, esse não tem mais jeito. É aí que Deus quer entrar. Só que nós precisamos usar uma arma poderosa que é a oração. Irmãos, ore. Ore com força. Ore sem cessar. Entre para dentro do teu quarto, feche a tua porta e fala com aquele que pode te ouvir e que pode resolver a sua situação. Eu te convido, a partir de hoje, a ter uma vida diferente, a ter uma vida de intimidade com Deus e de oração. Porque Deus vai fazer o impossível na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido, meu irmão, e te peço, compartilhe esse vídeo. Não guarde para você essa mensagem, meu irmão, porque outras pessoas precisam saber, precisam ouvir que a oração tem poder para fazer o impossível nas nossas vidas. Eu te convido a mudar de vida, a ser igreja junto comigo, a ser boca de Deus, a proclamar que somos cristãos declarados. Eu te convido a ser igreja junto comigo, a manter firme em oração, para que os nossos pés não vacilem, para que nós permanecemos firmes na presença do Senhor. Eu te convido a ser igreja junto comigo, meu irmão, e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, para que seja alcançado a outras vidas que também talvez precisam ouvir essa palavra. É essa mensagem que eu deixo para você hoje neste vídeo, meu irmão, meu amado, meu querido. É essa mensagem que eu deixo para mim e para você, porque a mensagem ela bate em mim primeiro. Ela vem para mim. Eu quero uma vida de intimidade com Deus. Eu quero uma vida de oração com Deus. Eu quero ter relacionamento com meu Deus. É essa mensagem que eu deixo para você. Venha ser igreja junto comigo e fique na paz, em nome de Jesus, e compartilhe esse vídeo com seus amigos.